Olá, pessoal! Já pararam para pensar que uma única palavra, como água, por exemplo, pode ter funções completamente diferentes dependendo do momento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na análise do comportamento aplicada para entender não só o que a gente fala, mas o que é mais importante, por que a gente fala. Se preparem porque a gente vai começar a ver a comunicação de um jeito totalmente novo. Então, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que é comunicação de verdade? Será que é só ficar trocando palavras? Ou será que o poder da comunicação está na sua função? Naquilo que ela nos ajuda a conseguir no mundo real? Vamos investigar isso juntos. Olha só o nosso roteiro para hoje. Primeiro, vamos entender o tamanho do desafio da comunicação. Depois, vamos dar uma virada na nossa perspectiva e enxergar a linguagem como um comportamento. A partir daí, a gente conhece os operantes verbais essenciais, vê como tudo isso se aplica na prática e, para fechar, vamos entender a ideia central de tudo. A função é a chave. Vamos lá? Certo, vamos ao que interessa. E vamos começar pelo porquê. Para muita gente, sabe, especialmente para pessoas no espectro autista, a tarefa que parece simples de se comunicar de forma eficaz pode ser um baita desafio no dia a dia. E aqui está o ponto crucial. Quando alguém não consegue usar a fala ou gestos para comunicar o que quer, o que precisa, outros comportamentos acabam surgindo para fazer esse papel. Um choro, uma birra, isso tudo pode ser uma forma de comunicação. Não é ideal, claro, mas cumpre uma função. E é exatamente por isso que ensinar uma comunicação que funciona de verdade é algo tão transformador. Agora vem a grande virada de chave na nossa conversa. A gente precisa esquecer um pouco aquela ideia de que linguagem é uma coisa abstrata, que acontece só na nossa cabeça. A análise do comportamento vem com uma proposta radical. Linguagem é comportamento. Simples assim. E se é comportamento, a gente pode observar, a gente pode medir e, o mais importante de tudo, a gente pode ensinar. Essa definição parece um pouco técnica, né? Mas vamos traduzir. Isso quer dizer que verbal não é a mesma coisa que vocal. Apontar para um objeto que se quer, isso é comportamento verbal. Entregar uma foto do que se quer também é. O segredo não está na boca, está no resultado. Se precisa de outra pessoa no meio do caminho para que o reforço aconteça, pronto, isso é comportamento verbal. A chave é essa mediação social. E como a gente analisa esse comportamento? Bom, usamos uma ferramenta superpoderosa chamada tríplice contingência, ou ARC. Pensa nela como uma análise de 3 passos. O antecedente, que é o que acontece um pouquinho antes. A resposta, que é o comportamento em si. E a consequência, que é o que vem logo depois. Por exemplo, o telefone toca, antecedente, a pessoa atende, resposta, e fala com alguém do outro lado, consequência. Esse ARC é a nossa lupa para entender a função de tudo que a gente comunica. Agora que a gente já tem essa base, podemos finalmente conhecer os blocos de construção da linguagem. A análise do comportamento verbal classifica a comunicação em diferentes tipos, que a gente chama de operantes. Hoje vamos focar nos 3 mais básicos, nos tijolinhos essenciais. O primeiro deles é o mando. Pensa no mando como a linguagem do querer. É toda a comunicação que a gente usa para fazer um pedido, uma solicitação, um comando. É aquele tipo de linguagem que nasce da nossa motivação, da nossa vontade de ter alguma coisa. Vamos aplicar o nosso ARC aqui no mando. Olha só que interessante. O antecedente não é algo que a pessoa vê ou ouve, é algo que ela sente, a sede. Isso é o que chamamos de operação motivadora. É o motor que liga ao querer. A resposta, a pessoa diz água. E a consequência, ela recebe a água. Um reforço específico que sacia exatamente aquela sede. É direto ao ponto. Beleza, agora vamos para o segundo operante, o tato. Se o mando é a linguagem do querer, o tato é a linguagem do ver. É quando a gente nomeia, comenta, descreve algo que a gente está percebendo no ambiente com os nossos sentidos. Não é um pedido, é uma observação, um comentário. E aqui, pessoal, a mágica acontece. A resposta é exatamente a mesma. A pessoa diz água. Mas olhem bem a diferença. O antecedente agora não é mais a sede, é ver o copo com água. E a consequência não é beber a água, mas sim receber um reforço social, um isso mesmo, um sorriso. A mesma palavra, água, mas a função, a razão por trás dela é completamente diferente. Entender isso é fundamental. E o nosso terceiro bloco de construção é o ecossistivo. Esse é bem direto ao ponto. É a imitação vocal. É o comportamento de repetir aquilo que outra pessoa acabou de falar. É o famoso papagaio, mas com uma função importantíssima no aprendizado. E no nosso exemplo final, a resposta continua sendo água, mas o antecedente mudou de novo. Agora é verbal.
A pessoa ouve alguém dizendo água, e aí ela repete. A consequência, de novo, um reforço social, um elogio. O ecoico é a base do nosso aprendizado vocal, é a ponte que permite que a gente aprenda novas palavras e construa todas as outras formas de comunicação. Certo? A teoria está entendida. Mando, tato, ecoico. Mas e daí? Para que complicar tanto? Porque não é só ensinar uma lista de palavras e pronto. Bom, é aí que a gente entende por que essa distinção é tão, mas tão importante na prática. Esse quadro aqui ilustra tudo de forma brilhante. Saber dizer a palavra biscoito, porque se está vendo um na mesa, que é um courito, não garante de jeito nenhum que a pessoa vai saber pedir o biscoito quando estiver com fome, que é um mando. São habilidades completamente diferentes, controladas por coisas diferentes e que precisam ser ensinadas de forma separada. Ensinar uma não faz a outra aparecer magicamente. Isso tudo nos leva ao ponto central, a grande mensagem que essa abordagem do comportamento verbal tem para nos ensinar, o que realmente importa no final das contas. E aqui está o coração de tudo. O objetivo final não é que alguém tenha um vocabulário gigante, um dicionário na cabeça. O objetivo é dar poder. O poder de usar a linguagem para pedir o que se precisa, para compartilhar o que se vê, para se conectar com os outros. No fim do dia, a função sempre vai ser mais importante que a forma. Então, vamos recapitular o que a gente viu hoje. Primeiro, linguagem não é um mistério, é um comportamento. E a gente pode analisar usando o ARC. Segundo, descobrimos os blocos de construção, mando, tato e equívoco, e vimos que a mesmíssima palavra pode ter funções totalmente diferentes. E a grande lição de tudo isso é que para ensinar comunicação de verdade, o nosso foco tem que estar no porquê se fala e não só no o que se fala. E para fechar, eu deixo essa reflexão no ar. Se a função de uma palavra é mais importante que a própria palavra, como é que isso muda a forma como a gente ensina e como a gente se comunica no nosso dia a dia? Fica aí para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia